isso, é isso. A gente vai ler mensagens do chat aí também, sugestões da galera, mas antes, né, queria trazer uma apuração que eu acho importante, que é o seguinte: fiz essa pergunta mais cedo com uma fonte importante do São Paulo, porque a gente tem Rua de Neno, queira ou não queira, né? Tem ele aí que chegou essa temporada, chegou há poucos meses, mal joga. Cara, eu fiz essa pergunta que tá aqui no banner, né? Por que que o São Paulo quer um novo atacante, mesmo tendo acabado de contratar Rua de Neno? E aí a explicação, eu fiz duas perguntas, vou trazer depois a outra resposta também. Mas a explicação de quem vive o dia a dia é que o Juan de Neno, ele não é aquele atacante que vai ficar trombando na zaga o jogo todo. Ele não é o cara que fica incomodando marcação como o André faz muitas vezes, né? Então eles querem um cara que tenha características táticas mais parecidas com o André. E esse cara, na visão, né, de quem tá lá dentro, e aí eu acho que isso se estende à comissão técnica, já que estão buscando esse nome, esse cara não seria Juan de Neno, né? Ele tem outras características, enfim, depois puxar para o Raí Monteiro comentar. E aí eu fiz uma pergunta que, obviamente, assim, ninguém pode responder pelo cara. Mas eu falei, pô, mas ele tá bem com essa situação? Porque eu fico imaginando ele, né? O cara chegou ali, pode ter o seu espaço finalmente agora. Aí tem três caras da posição dele que estão machucados no plantel. E é incogitável ele ser titular, por exemplo. Falaram que ele é um cara super boa praça, que ele comemora junto com o time. Ele é um cara que não tem nenhum, assim, tipo de ego internamente, não manifestou nenhum assim descontentamento, mas a gente tem que ficar de olho também com essa situação. E sobre essa característica, Raí, queria te perguntar, né? Você acha que é muito diferente a forma que joga Rua de Neno para a forma que jogava André Silva? Muito, muito. Para mim, o Dineno não tem uma característica que se encaixe no que o Crespo produz no São Paulo hoje. Pode ser que a partir de amanhã ele mude a forma de jogar para tentar encaixar esse jogador. Hoje, não tem, ele não encaixa. A característica dele não encaixa no que o Crespo propõe. A carreira do Crespo muito curta nos mostrou até aqui um Defensa e Justiça que tinha uma dupla de ataque, Brian Romero e Walter Bol, nenhum deles era centroavante. O Al Ain, que tinha como centroavante um Rahimi, que é um jogador marroquino, que também não é 9 referência de área. E no São Paulo dele, lá atrás, dois atacantes, Pablo e algum outro. Até Igor Gomes chegou a jogar de centroavante, de atacante, de dupla de ataque com ele na final do Paulista, por exemplo. E agora no São Paulo, André e Luciano, né? Então, ao longo da carreira dele, ele nunca teve nos seus times um 9 físico, de área, que é o caso do Dineno. O Dineno é um centroavante, que vai ficar ali mais fixo, precisa ser alimentado para finalizar. Eu tenho a sensação que a característica dele não casa com aquilo que o Crespo propõe de jogo, aquilo que ele tem feito. Como eu disse, pode ser que ele olhe agora para essa situação e fale, pô, a partir de hoje o que eu tenho é um 9 de área, então eu vou trabalhar para ter um 9 de área. Seria uma mudança aí na forma de jogar. Que eu acho que não é necessária, Gabi, mas eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Porque eu vi aqui no chat dois nomes, eu acho que é legal, a galera manda os nomes, eu acho que é legal a gente falar o que está rolando com esses jogadores. Lautaro Dias, muita gente está falando dele, né? Eu até vi aqui um comentário, o Crespo conhece bem o Lautaro Dias. Assim, aparentemente nunca trabalharam juntos, né? O Lautaro Dias jogou 3 anos no Del Valle, antes disso em times pequenos da Argentina e depois no Cruzeiro. Eles nunca trabalharam juntos. Raí, só para trazer uma apuração também, porque eu perguntei dele, né? Ontem tiveram informações. Ele não foi oferecido para o São Paulo, não tem essa informação, então não chegou para a direção isso e não está no radar, porque eles entendem que não é a característica que precisa hoje o São Paulo. Ele e Daverson, pelo que eu conversei hoje mais cedo, não estão no radar, não tem possibilidade, que são nomes que já são especulados, né? Então vale trazer só essa ponta de apuração também. Sim, boa, claro. Então o Lautaro é um centroavante de área também, até com características mais parecidas com as do Dineno do que com as do André. E assim, passando um pente fino aqui na minutagem dele, ele jogou 7 minutos contra o Mirassol, 1 minuto contra o Botafogo. Ele jogou lá atrás, em maio 67, na Sul-Americana, que foi um torneio que o Cruzeiro deu de ombro, não quis jogar, colocou o time reserva em todos os jogos. 1 minuto contra o Fortaleza, então no Campeonato Brasileiro é picadinho, né? 1 minuto, 7, 10, 15. É um cara que não tá jogando assim em nível competitivo de fato, né? Uma contratação que eu não faria de jeito nenhum. Ele tá encostado no Cruzeiro. São Paulo já contratou um atacante que estava encostado no Cruzeiro, que era o Dineno. Vai trazer outro agora? Pra mim não faz o menor sentido. E um outro nome que eu vi aí, algumas manifestações, como a do Cairo Pascoal, do Augustin Álvares Martínez, que é um atacante uruguaio,
que nesse momento está. Ele passou a temporada passada jogando algumas partidas pelo Elche, né? Fez a temporada passada pelo Elche. Ele pertence ao Sassuolo. Eu fiz muitos jogos desse jogador, o Gabi, do Agustin Álvares, na época que ele jogava no Penharol, né? Trabalhava lá na Comebol TV e a gente fez aquelas sul-americanas ali e ele se destacou muito. Naquela temporada 21, que a final foi Atlético Paranaense e Bragantino, o Penharol foi até a semifinal. Foi até uma temporada que o Penharol estava no grupo do Corinthians. E esse jogador se destacou muito nessa temporada, 23 gols em 40 jogos. Aquele time do Penharol é um time muito bom, tinha Piquerez, tinha Facundo Torres, jogadores que hoje estão no Palmeiras, o Canóbio jogava naquele time, né? Acabou não sendo aquilo que a gente imaginava na sequência da carreira, mas jogava naquele time, entre outros que também estavam naquele Penharol e acabaram fazendo sucesso aí no continente, jogando vestindo outras camisas. Ele foi vendido para o Sassuolo e na Itália não foi, né? Em algum momento ele até foi devolvido ao time sub-20 do Sassuolo, ele era um jogador muito jovem ainda. Na temporada passada, 9 gols em 40 jogos pelo Elche. O Elche, se não me falha a memória, jogou a segunda divisão da Espanha. Acho que jogou a segunda divisão da Espanha na temporada passada. Então, assim, esse é o tipo de jogador que eu acredito que se encaixe, né, jogou a segunda divisão da Espanha. Esse é o tipo, 11º colocado, esse é o tipo de jogador que eu acredito muito que se encaixa dentro desse perfil que eu citei. É um jogador que está encostado em um clube europeu, com pouca perspectiva de jogar. Na temporada passada ele já foi emprestado. Então, assim, é um cara que pode ser envolvido aí numa negociação de empréstimo, né? Ele tem aqui, segundo o Transfer Market, um passe cotado em 4 milhões de euros. São Paulo não tem esse dinheiro, esquece. Mas talvez propor um empate, né? Ou talvez propor um empate, talvez propor um empréstimo, pode ser uma solução, né? Ele não jogou nessa temporada, o Sassuolo fez 2 jogos, ele não foi nem relacionado, não esteve em campo, perdão, em nenhum dos jogos. Estreia no final de semana da Série A italiana, ele ficou no banco, mas não teve minutos contra o Napoli. Então, assim, dependendo do que for o caso, dá para propor um empréstimo, mas assim, precisa ter analisado. Eu o vi jogar com 19 anos e ele fez uma temporada espetacular no Penharol. Só que se passaram 5 anos, ele não teve tanta sequência nesses últimos anos, enfim. Eu não sei, mas é um nome aí, a gente tá aqui, né? O pessoal tá mandando os chats e a gente tá mandando aqui os nomes e a gente tá olhando. Esse é um Héctor nome que eu acho Hernandes não dá, né? interessante. Héctor Não, tem Hernandes, menor pô, condição, tem a menor menor condição, condição. menor condição. Héctor Hernandes é um Tem. jogador para contratar o Héctor Hernandes, você põe o dinheiro para jogar. E tem outra coisa, Gabi, que aí era outra parte que eu falei que eu ia falar no fim desta fala, né? O São Paulo tem uma dupla de ataque titular, Ferreirinha e Luciano. É o que tem para o momento, gente. Vai ter o Dineno ali para um momento ou outro, vai ter o Tapia para um momento ou outro. Eu, sinceramente, não acho que é preciso ter esse desespero para contratar um jogador, não, diante da situação financeira que o clube vive. Se o São Paulo tivesse dinheiro sobrando, aí beleza. Aí você vai no mercado lá e traz uma porrada, contrata um puta centroavante e traz. Mas eu não acho ruim, não. Ir com Ferreirinha e Luciano. Luciano é bom finalizador, Ferreirinha dá outra dinâmica, velocidade. Eu não, assim, partiria desesperadamente para contratar um centroavante. Se achar alguém dentro de todas essas características, bacana, legal. Mas diante do que se tem no elenco e do que se joga, né, como o time joga, eu não faria essa busca desesperada, não, Gabi. Sendo muito sincero, eu iria com Ferreirinha e Luciano como titulares nessa reta final de temporada, Libertadores e tudo mais. E é o que tem pro momento, cara. Eu bato muito nessa tecla. Eu acho aí que tem assim dois lados nessa história. Primeiro, o fato que o São Paulo ele tem esse sonho da Copa Libertadores, alimenta essa expectativa, tem um jogo importante pela frente, né? E aí fica sempre esse e se, né? Porque caso o São Paulo seja eliminado, e aí eu boto na mesa aqui, vai ficar esse pensamento. E se tivesse contratado um novo centroavante quando perdeu ali o André? E se tivesse atendido esse pedido? Porque o São Paulo hoje entende que precisa ter esse cara não só para a Libertadores, mas também para o Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, concordo com você. Entre trazer qualquer um, trazer um cara nada a ver, um cara que vai só assim chegar e não vai conseguir cumprir nada, cara, mantém o que tem. Eu acho que faz bem o São Paulo em ter essa semana para tentar observar o mercado e para tentar pintar alguma oportunidade. E aí que tem que ser aquela escautada que a gente está comentando. Tem que ser um cara que tenha essa adequação ao molde financeiro que hoje o São Paulo busca, seria ou empréstimo gratuito de novo para audiência rotativa, né?
ou empréstimo gratuito, ou o cara em fim de contrato que o clube top liberar de forma gratuita, ou o cara livre no mercado que cara, top luva diluída, top não receber luva de entrada, que isso é muito difícil, né? A gente estava até brincando aqui ontem do Vard, desses nomes, cara, cara, esses caras vão querer luva quando você dá uma entrada contratual, e aí acabou, né? Já não tem papo por conta disso. Então é algo realmente delicado que vive o São Paulo na parte financeira, e é uma busca que tem na Copa Libertadores, né? Assim, claro, principalmente para a Copa Libertadores, é o que o São Paulo mais deseja nesse momento. Tem aí o foco para ter a recuperação dos seus principais jogadores também, Lucas, Oscar, pode ter ali, então, propriamente Arboleda e o Wendel também devem estar aí para o jogo da LDU, mas é um pouco assim desse pensamento, né? E aí o chat manda várias ideias, manda, enfim, sugestões aqui que a gente vai ler. E aí tem aqui mensagens, então, em superchats da galera. O Serrano, Gabriel Serrano, meu xará, falou: vou dar minha sugestão. Paco Alcácer, sem contrato. Também seria um cara que a gente imagina que ele pediria luvas. Né? O cara está no mercado europeu tudo mais. Para vir para o Brasil, né? O cara que tá ali fora, ele tem que ter algum agrado, tem que ter algum faz-me rir, né? O cara, pro assim, Paco Alcácer comprar o projeto Copa Libertadores não é a mesma coisa, né? Então, acho que é um pouco disso também. O Léo Santos, nosso amigo, mandou mensagem aí também, né? O Léo lá de Taubaté, então, enfim, grande abraço para a galera de Taubaté que nos acompanha. E, e é da opinião, né, parecida com o nosso amigo Raí Monteiro, né? Ele falou que para contratar um cara fraco igual o Dineno era melhor manter Luciano e Ferreirinha no ataque, Tapa e molecada na reserva. Seria outra opção, né, Raí? O Alcácer, o Gabi, a última temporada que ele fez mais de 10 gols foi 2021. Tá jogando no Al Sharjah, que é um time de segunda linha do futebol dos Emirados Árabes, né? O time que o Coronado tá jogando. E não, né? Não é o caso. Imagina quanto um cara que joga nos Emirados Árabes vai querer pra jogar no Brasil. E o Mário Balotelli, que eu vi aí o nome também, é um ex-jogador, gente. O Mário Balotelli é um ex-jogador. Ele fez 6 partidas na temporada passada. 16 na outra, 19 na outra, não dá. Ex-jogador. Mário Não. Balotelli é um Não, ex-jogador. barca furada, né? O Jogou lá, ele Balotelli. jogou, teve um brilhareco pelo Manchester City em 2011, 2012, assim, isso é coisa fora de cogitação. O Fábio Nozaki brinca aqui, né? E a jovem promessa do Alianza Lima, Hernan Barcos, né? Jovem promessa aí, 40 Eu iria muito, Gabi. Eu iria e muito no. com essa dupla. Ferreirinha e Luciano, eu acho que pode ser uma boa dupla de ataque. Eu acho mesmo que É, ela pode ser uma boa dupla de ataque. a gente brincou aqui do Amoroso 2005, mas a gente não tem grana para trazer o Amoroso 2005, né? Então vai ser um cara ali que, enfim, tem que observar o mercado, mas eu também sou um pouco desse time, né? Entre você ir para trazer qualquer um, né, pelo lúdico, cara, usa o que você tem, fecha o time, vai para cima e teremos gol de Rua de Neno na altitude, que seja dessa forma, né? Não tem muito, Ele não vai nem muito para jogar na onde correr. altitude. Não vai nem jogar. Ele vai entrar no segundo tempo e fazer um golzinho de cabeça, Rei Monteiro. Não Danilo vai aqui precisar. falou que prefere Lautaro Dias, mais barato e bom atacante, assim como o Júlio César, falou que o Lautaro é o Eu não cara para acho. vir. Eu também acho que, assim, cara, não seria uma oposição ferrenha ao nome Lautaro Dias, mas Eu não assim, não seria a contrataria de minha, jeito nenhum, essa minha Gabi. escolha. Acho que empréstimo gratuito é que aí vira aquela coisa de pegar só sobra do Cruzeiro também, né? Não Então, sei você tá se é pegando um monte, caminho, né? enchendo o time de refúgio. Gente, pelo amor de Deus. O Lautaro Martinez. Lautaro Martinez seria bom, hein? Puta que pariu. O Lautaro Dias, ele nunca fez mais de 10, ele nunca fez 10 gols em uma temporada. Sim. Como que você pensa em contratar para ser o seu goleador um centroavante que nunca fez mais de 10 gols numa temporada? Melhor ano dele no Del Valle, aqui, segundo o registro do O Gol, tem 8 gols em 2023. Ele foi bem lá naquela final contra o São Paulo, que é o que todo mundo tá se baseando para dizer. Viu um jogo do cara e tá falando, ele joga muita bola. Ele nunca jogou no Cruzeiro, gente. 24 jogos no ano passado, fez 2 gols. 18 Em nesse ano, fez cima, mais 2. em cima da zaga Léo Pelé, né? Não dá, Teve né, gente? Pelo ali. amor de Deus, né? Não dá pra você olhar pra um jogo que o cara fez uma final num contexto específico, onde um time foi muito melhor que o outro, que foi o caso do Del Valle em relação ao São Paulo naquela final. Ele fez um gol, ele não fez dois, ele fez um gol naquela final. Outro gol acho que foi do Faravelli, inclusive estávamos lá. E falar, pô, não, esse cara é um bom centroavante pra trazer pro São Paulo. Assim. Eu não acredito mesmo nisso, cara. Pode ser que se ele fosse contratado, ele viesse e marcasse 300 gols, mas
Acho que a gente precisa olhar para outras possibilidades, para outros aspectos, e repito, pode ser um papo muito chato, mas para mim, principalmente para a questão que o São Paulo pode ou não pode ter. Nesse momento não pode contratar. Viu uma mensagem assim, quer ser campeão da Libertadores, tem que tirar o escorpião do bolso. Beleza, cara, aí fica jogando a dívida para frente, para frente, para frente, para frente. Aí ano que vem, quando vender um garoto da base barato, você vai vir aqui reclamar, mas vendeu barato a joia da base. Porque não rompe esse ciclo. Porque quando precisa, vai lá e contrata qualquer jogador por um valor mais alto do que pode pagar, e aí fica nessa situação, vai ficar nessa situação para sempre, né? Para frente, e a situação financeira nunca se resolve. É Repito, o que, é o que o Raí Ferreirinha e Luciano, passa. para mim, é uma dupla que tem muita chance de funcionar e de dar muito certo.